tarde, sejam bem-vindas a mais um episódio Força e Dignidade. Hoje eu tô aqui, tenho a honra de estar do lado, sentada à mesa com duas pessoas que têm a minha amizade, a minha lealdade, a minha admiração. Tô aqui com a dona Graciele Magione, mas para mim é a Gati de toda uma vida, né? Chamo ela docemente pelo apelido. Tenho também aqui a Manuela Magione Fávero, nossa Manu, que conhecemos, ela tinha metade desse tamanho, ela era um toquinho de gente, e hoje está sentada à mesa conosco. Então, para mim é uma grande honra dividir o que eu tenho vivido enquanto Nilciele, enquanto Nilciele da MRC, enquanto Nilciele lá da minha família, tem feito muito sentido esse momento de hoje. Então, meninas, ter vocês aqui para falar sobre o ambiente de trabalho de vocês, estar aqui para falar sobre o cavalo em si, mexe com os meus sentimentos, né? Primeiramente os meus emocionais, depois aqueles que eu gostaria que fosse o meu futuro, a minha aposentadoria. Então eu gostaria muito que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da Gati, claro, e aí depois do orgulho que é fazer parte do Centro Equestre Baturité. Então a gente fica muito, muito feliz de estar aqui participando. Foi um convite extremamente especial. Tu sabe muito bem todo o carinho que a gente tem por vocês, pela família toda, né? E aí, hoje vamos apresentar um pouquinho da nossa história e do nosso sonho também. Muito bem. Eu sou a Manu, tenho 12 anos, sou a Prof. Mirim, do Centro Equestre Baturité. E hoje eu tô aqui do lado da minha mãe, da minha melhor amiga, da minha professora. E ao mesmo tempo sendo minha aluna, né? Porque a gente aprende a cada dia. Muito bem. É muito bonito a gente ver assim uma sucessão de forma muito suave. E é diferente quando a sucessão é o próprio sonho. Com certeza. Então, Gati, me conta um pouco dessa tua vivência, da onde você veio profissionalmente, primeiramente falando, que eu conheço a Gati fora daqui. Me conte, o nosso primeiro contato foi lá fora no mundo profissional. Isso. E depois nos encontrar aqui. Conta para mim como e por que foi essa fusão. Foi algo surreal, né? Então, a minha profissão anteriormente era bancária. A gente vivia num mundo frenético, comercial, buscando metas, números e tudo mais, né? E aí aconteceu que nós já tínhamos os cavalos de forma, como que eu posso dizer, de forma... Lazer. Para uso válvula de escape, né? Muito bem. Válvula de escape. E aí com isso, o que aconteceu? A gente trouxe a nossa realidade, a nossa vida, para um sonho que era muito distante na época. Porém, a gente acabou tentando fazer com que isso acontecesse o mais rápido possível, e talvez não deixando para depois, porque às vezes depois não chega, né? Exato. Então, hoje faz 10 anos que a gente já tem a Cabanha Baturité, né? O Centro Equestre. Trabalhamos e vivemos aqui em tempo integral. Criamos basicamente a Manuela aqui, ela basicamente nasceu aqui dentro. Então, convive e vive todo o processo aí diariamente, tanto com os alunos, quanto com os animais, né? Então, acaba que tem todo o processo aí nas veias mesmo. Muito bem. Podemos dizer que a família Magione Fávero respira cavalo. E que rico escritório, né? É verdade. Que rico escritório. É verdade. Fala para mim, Gati, o porquê do nome Baturité? Então, quando a gente foi buscar algo que a gente queria que fosse algo bem personalizado, a nossa cara, né? A gente buscou algo pensando no nosso espaço em si. Quando a gente fala do Baturité, ela é uma palavra indígena, né? Que tem muito a ver com Chapecó em si. É uma palavra que significa grandes montes, vales e tudo mais. Então, hoje a gente está situado, né, num lugar bem alto da cidade, onde a gente olha para todos os lados, tem vales, né, tem neblina. Às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã. Então, com isso, a gente buscou entender o que significava e tudo mais, e aí nós acabamos, então,
optando por esse nome, Decidindo juntos. por esse contexto todo, sabe? Por a gente perceber aí que era bem a nossa cara mesmo. Muito bem. Isso é importante, né? Trazer o sonho da gente com a identidade da gente e o pertencer à nossa cidade de Chapecó. Eu, particularmente, sou muito feliz morando em Chapecó e trazer o turismo, essa válvula de escape, né? Tão pertinho da nossa metrópole, do nosso centro movimentado de Chapecó, como, de fato, uma válvula de escape para o final de semana, para um convívio mais aproximado entre pais e filhos, que é o nicho de mercado deles. E é isso, Gatti, também quero que você fale o que vocês vendem aqui além do cavalo. Então, a Baturité foi pensada e pensando num propósito em si, a ideia é que as pessoas cheguem aqui e respirem um outro ambiente. Da mesma forma que foi a nossa válvula de escape, né? Hoje a intenção é que o pessoal chegue aqui e respire a tranquilidade, desacelere, que as coisas aconteçam com naturalidade. O cavalo nos levou para esse ambiente, esse meio em si, trazendo justamente essa conexão com os animais, a natureza, né, a família. Então, todo esse processo é a cara da Baturité. Muito bem. E o importante é que a família Magione Fávero, a cultura deles cuida de outras famílias. Então, já deixo a dica para vocês, né? Sigam o Centro Equestre Baturité. Falo isso por experiência própria, porque nós também temos uma história muito semelhante. Nós não vivemos do cavalo, nosso segmento, né, profissional ele é outro. Mas o cavalo ele nos trouxe proximidade. E quando nos trouxe proximidade, nós encontramos o Centro Equestre Baturité e trouxemos os nossos filhos bem pequenos. Então, a base de orientação básica para se montar um cavalo, ela não é simplesmente você chegar e largar o seu filho em cima, né? Como muitos pensam que é. Aqui no Baturité a gente tem esse contato, esse ensino do que é o cavalo e a mão. Eu sempre brinco que andar a cavalo é a consequência da construção, do escovar, do limpar casco, do encilhar, do colocar toda a indumentária do cavalo e do relacionamento. Isso. Então, os meus filhos, né, o Vicente e a Sara, foram alunos, né, daqui. Até ontem eu levei uma bronca, eu falei, mas eu tô sem tempo. Mentira! Tu tem? Não, você tem. Preciso voltar, retomar as aulas aqui, porque para as minhas crianças desenvolveu a autoconfiança, o perder do medo, a coragem, a ousadia, que se você insere elas nesse mundo equestre cedo, certamente eles vão se tornar adultos confiantes, adultos posicionados, adultos que não vão se intimidar diante das dificuldades, porque cavalo também é dificuldade, né, Gatti? Sem dúvida. Contem para mim qual é a maior das dificuldades que vocês encontraram ou encontram assim no dia a dia. Na verdade, assim, o nosso segmento é um segmento muito masculino ainda, né? Hoje, com 10 anos de mercado aí, trabalhando dia a dia, a gente entende e consegue perceber que só o trabalho e só o processo do dia a dia mesmo vai acontecer e vai te dar um respaldo de você conseguir mostrar que você consegue também, juntamente aí com a questão dos homens e tudo mais. Então, hoje a nossa maior dificuldade é mostrar para as pessoas que, além de montar a cavalo, de você conseguir dominar um animal aí de 500 quilos, você precisa ter uma conexão com ele. Você não tem que chegar aqui somente e querer usar o animal, só trabalhar ele como se fosse um videogame, né? A intenção é justamente a gente ter todo esse processo de escovação, de cuidado, para quê? Para o pessoal se conectar, para ser algo a mais, né? Então, essa sempre foi a minha dificuldade de conseguir mostrar. E hoje, graças a Deus, nós temos aí 90% da nossa pessoal de clientes, né? Os alunos em si, o nosso dia a dia aqui consiste nisso. As pessoas muitas vezes vêm com a intenção de estar aqui e, consequentemente, depois montar, né? Então, a gente trabalha com o animal com a ideia que ele venha para
agregar na nossa vida, né? E vai muito além do propriamente montar somente. Esse processo de você cuidar, de você ter a responsabilidade, né? De ter todo esse contexto é muito melhor e agrega muito mais para a vida da criança, do adolescente, né? Do próprio adulto, do que simplesmente andar a cavalo. Exatamente, é isso que traz a proximidade, né? A cidade em si, morar no campo deve ser sensacional, e nós não estamos tão longe, nós estamos aqui a quantos quilômetros? Dá 7 quilômetros. 7 quilômetros de Chapecó, tá dentro de Chapecó, asfalto até na porta. Então assim, nesse mundo que a gente tem tão frio, sem contato, né? Tenho amizades virtuais. Você ter esse contato com o pelo, com a crina, né? Deus tem me falado muito sobre a beleza de nós mulheres. Então o cavalo, ele é também uma beleza. Sem dúvida. Quando você escova, você está aprimorando a beleza. Quando você toca, você pode sentir a beleza, né? E trazendo assim para a parte bíblica, a gente consegue ver a beleza e as virtudes da parte de Deus. Exatamente. Que cavalo foi um animal assim criado pelo Senhor, de uma magnitude, de uma delicadeza. Isso. E de uma robustez, porque o cavalo, ele é robusto. Acho que, a não ser os bem doentinhos, depois de adultos, pesam menos de 300 quilos. O normal deles é 450, 500 quilos, 600 quilos, dependendo da raça, né? Mas o cavalo é um misto, na verdade, de delicadeza e rusticidez. Exatamente. Né? Muito bem. E me fala, vocês trabalham, né, o pai, a mãe e a Manu. Conta pra mim, Manu, como é ser colega de trabalho, ser professora às vezes e aluna dos teus pais. É uma honra estar trabalhando com eles, dia e noite, no caso. E, bom, eu acho que isso aqui vai seguir o meu rumo para minha vida. Espero que sim, pelo menos. Manu, qual o desejo, assim, o que tu quer ser quando tu crescer? Gente, a Manu tem 12 anos e nós estamos todos sentados, mas a Manu é do nosso tamanho. Tá errada essa conta aí, porque ela tem 12 e nós 16. Eu quero ser veterinária, não me vejo em outra carreira, porque eu cresci com isso a minha vida inteira. Eu monto a cavalo desde os meus 2 anos, então veterinária, sem dúvidas, não me vejo em outra carreira. E agora fala pra mim, como que fica o coração nas competições? Dá um friozinho da barriga. Eu acho que a gente nunca perde. Não. E você já competiu com o pai e com a mãe juntos, em dupla? Com o pai, sim. Com a mãe ainda estamos no processo. Ai, que lindo, vai ser lindo e mágico, encantador. Eu já tive o prazer de acompanhar uma prova em esteio, que é o nosso Maracanã, né? A gente brinca que é a Copa do Mundo do Cavalo, é em esteio. Eu tive o prazer e a honra de assistir a Gatti e o Fabinho competir. Realmente, assim, o viver o cavalo é isso. Brinco que se ele não te arrepia, ele não vai te arrepiar. Agora, se o cavalo pegar no teu coração e fazer você sentir a vibração dele, aí sim é uma conexão ímpar. E como a Gatti falou, é a junção. Exatamente. É a junção do limpar, do cuidar, do manejo. O cavalo nunca vai reagir de forma inesperada. O cavalo, eu sempre brinco também, o cavalo é um ser previsível. É só você conhecer ele. Exatamente, e é como um relacionamento. Né? A gente vai aprendendo um com o outro, dia após dia, o pai com a mãe com o pai, o marido com a esposa. E agora me fala, Gatti, qual é o segredo que eu preciso aprender também, né? Qual é o segredo de dividir a mesa do teu escritório com o Fábio, teu esposo, e a mesa do jantar? Onde e como e quando? Me passa a receita, já quero anotar. Como faz para a gente ter equilíbrio nesse mundo agitado, dividir, de fato, 24 horas do dia juntos? É desafiador. Muito desafiador, tanto pessoalmente quanto profissional, né? Mas nisso tudo vai acarretar que tem que falar mais alto o amor por tudo. Tanto na questão profissional quanto pessoal. A gente tem que estar sincronizado. É que nem quando você monta a cavalo, participando de uma competição, de qualquer coisa desse gênero, você tem que sincronizar as energias, né? Então, se você não vai pensar mutuamente, não chega a lugar nenhum. Muito bem.
É como diz, né? Não adianta a gente puxar para um lado e ele para outro, uma hora vai desgringolar. Exatamente. Então, são 10 anos que eu posso dizer para vocês que a história de fato é linda, que eu conheço um pouquinho, né, das rodas de chimarrão que tivemos a oportunidade de ter. O Fábio e a Agathe, a Manu, moraram dentro da cabanha. Então, isso é algo assim que me emociona, porque a gente vê o sonho deles hoje pronto, estruturado. Realmente, quando a gente chega aqui, a atmosfera é diferente, o ar é diferente, você observa a qualidade de vida em cada espaço. Mas, como diziam os nossos antigos, né? Isso aqui já foi tudo mato. Já foi tudo mato. Então, eu nunca vou esquecer um dia, agora eu vou dividir um testemunho, que eu e a Agathe nos encontramos profissionalmente. Né? A nossa empresa fez um serviço para eles, e eu não recordo, Agathe, se tu foi pagar ou a gente foi ajustar alguma coisa, e nós falamos sobre os nossos anéis, né? Mulher gosta de uma coisinha, um brinquinho, e aí me lembro de uma fala dela, que ela disse: Nil, chegou o tempo em que eu tive que, se você me permite dividir isso, é claro. E é onde eu quero chegar. É fácil, as pessoas veem o sonho construído, tudo pronto, já bem alinhado, mas ninguém sabe as renúncias que a família teve que fazer. E a Agathe disse: Nil, chegou o tempo em que eu tive que penhorar, vender, não me recordo no contexto em si, os meus anéis para fazer o meu sonho valer a pena. Então isso, Manu, como amiga da tua mãe, toda vez que você pensar em... Porque pode ser que a vida te leve a pensar coisas, né, de mudar de rumo, ou de virar o fio, como a gente usa a expressão. Nunca esqueça das renúncias do pai e da mãe. Para uma mulher renunciar à sua vaidade, renunciar ao nosso desejo, né, as nossas coisas, para fazer o propósito da família se cumprir, para mim tem muito valor. Então, estar aqui, eu te disse, né, em outra oportunidade, eu falei: Agathe, vai ser o podcast do choro. Mas vai ser o choro mais lindo, porque a gente conhece o bastidor, a gente conhece a luta, a gente consegue entender as renúncias e fazer um CNPJ, porque o Centro Equestre Baturité, ele é a fusão do CPF com o CNPJ. Mas fazer o CNPJ funcionar, tendo 2 CPFs como casal, é desafiador. E falo também, né, por mim, que também trabalho com meu esposo, meu amigo, meu sócio, e que não é fácil. Então, divide pra gente, assim, algo que não, Nil, essa fase marcou e muito a nossa vida. A palavra certa de tudo isso é desafio, né? Então, o que eu diria não dá para deixar para depois. Nunca vai ter o dia certo para começar. Nunca vai ter a época certa para fazer. O negócio é fazer com o que tem. E aí depois a gente vai dando um jeito, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. A gente meteu a cara, com a cara e a coragem, e aí estamos aí, há 10 anos, hoje, graças a Deus, vivendo o sonho, né? Hoje já dá para dizer que deu certo, depois de muitas noites sem dormir, depois de muita renúncia, depois de muitos desafios, a gente pode dizer que, por graça de Deus, a gente tá aqui bem. Que lindo. Amém. Sobrevivemos, né? E momentos assim faz a gente recuperar o fôlego e seguir mais uma milha, né? Mais uma milha. E a importância de ter uma família que certamente viveu dificuldades como a minha, como a de vocês, mas uma família que encontrou forças no sonho e que as dificuldades que eles viveram não os pararam. Então, quando eu digo assim que o cavalo ele é tão delicado e tão forte, mas o cavalo ele não foi feito para ficar parado. Não. Né? Cavalo, eu sempre uso a expressão, cavalos são para guerra. E encontrar famílias, mulheres assim que têm esse mesmo perfil de força, de coragem, né? Vamos lá, vamos vencer, vamos fazer dar certo. Também simboliza o amor de Deus e a força que Deus deu ao cavalo. Então é uma combinação perfeita. Perfeito. Manu e Agathe, fala para mim como é a vaidade feminina no meio desse ambiente todo bota, todo empoeirado,
todo chapéu, todo mais rústico. Porque eu vejo que vocês estão lindas e elas estão bem cheirosas, gente. Eu gosto de gente cheirosa. Vocês estão lindas, radiantes. Conta pra mim, como é esse equilíbrio? Tudo precisa viver em equilíbrio realmente, né? Nós falando de mulheres, principalmente porque a gente vive o meio do cavalo em si, e com ele tá uma rusticidez muito grande, um dia a dia não tão tranquilo, eu diria, né? Porque quando é sol, quando é chuva é barro, é poeira e tudo mais. Então tem todo esse contexto em si, mas a gente não pode se esquecer nunca, né? Então, cuidar da pele, voltar a ter os anéis que a gente deixou de ter, né? Quando você entende o tempo, né? O tempo de renunciar e o tempo de poder comprar de novo. Exatamente. E aí que mora o brilho do negócio, né? Porque eu acho que tudo se dá o valor realmente quando acontece isso. Quando é uma escadinha, quando você precisa renunciar muitas vezes, e aí quando você consegue de volta, ou quando você consegue evoluir tanto pessoalmente quanto profissionalmente, isso agrega muito na vida da gente, né? E ser mulher nesse mundo é muito legal, porque da mesma forma que o cavalo, a gente pode ser bruta em algumas situações, né? E ao mesmo tempo extremamente delicada. Né? Então a gente consegue manter a vida em equilíbrio, se cuidando da casa, dos filhos, e aí montando a cavalo, dominando um animal de 500 quilos. Muito bem. Se você me permite, posso dividir contigo o testemunho que eu vivi do teu dedo? Claro. Teve um dia em que eu vim aqui com as crianças e eu vi a Gati com um curativo no dedo, e eu perguntei, né, o que havia acontecido. E eu queria que você me contasse como foi, porque eu não recordo, mas e depois eu falo para vocês o que aquilo trabalhou no meu coração. Então, essa questão do dedo foi algo assim, ó, surreal. Foi uma semana que a gente estava organizando, naquele mesmo dia, a gente estava preparando o galpão, todo o ambiente, para a festa de aniversário surpresa da Manu. De 8 anos, né, filha? E aí a gente estava com o galpão todo limpo, organizado, esperando o pessoal da decoração chegar para organizar a festa dela. E aí aconteceu que uma das éguas que estava aqui dentro do galpão, era um dia chuvoso, ela acabou enroscando a capa onde eles ficam, né? Eles ficam com a capinha e tal, o pijama, que eu costumo dizer, né? E ela enroscou a capa na porta da cocheira. E ela estava toda apavorada, porque ela não sabia o que estava acontecendo, né? E aí, nisso, eu cheguei na frente dela, vi o que estava acontecendo e vi onde estava enroscado. E eu fui chegar e tirar onde estava enroscado. E nisso, ela se levantou, assustada, né? Eu digo, ela não teve culpa de nada. Se levantou e bateu a mão dela contra a minha mão, contra o portão. E nesse momento, foi algo assim... fora do normal, né? Então, eu senti uma dor, uma pancada muito forte, e eu saí dali, pulei pra cá, na verdade, e olhei assim, meu dedo tava menor. Parecia a primeira instância que tinha arrancado a unha, né? Olhei pra trás, tava vindo alguns colaboradores, porque eu dei um grito e tal, e aí eu disse, ela arrancou meu dedo. E aí, da mesma forma que aconteceu aquilo, eu saí rápido, pedindo ajuda pro pessoal que estava com o carro aqui na frente e tal. O Fábio e a Manu não estavam em casa, justamente porque era festa surpresa, né? E aí o pessoal me levou para o hospital e eu queria vir para casa rápido, por causa da festa dela. Tinha a missão da festa. Nesse contexto da gente ir para o hospital e tal, eu avisei o Fábio, com o cuidado, inclusive, de não deixar a Manu escutar e saber o que tinha acontecido, né? E aí, depois disso, ele foi para o hospital, e lá ele até brigou comigo, porque ele entrou em contato com vários médicos e tal, para, né, colocar o meu dedo no lugar, isso e aquilo, e eu dizia, eu quero ir para casa, porque eu queria vir para a festa dela. E no final das contas, acabou que a gente fez todo o processo lá, por questão médica,
não foi nem tentado colocar, repor o dedo e tal, porque era um pequeno, a ponta do dedo era muito pequena e a probabilidade de dar errado era muito maior do que ela, né, dar certo e conseguir ficar com o dedo ali. E eu só dizia, eu vou viver sem a ponta do dedo, eu quero ir para casa. E no final a gente acabou vindo para casa 15 minutos antes de começar a festa dela. A gente chegou em casa e eu abri a porta da surpresa. No momento, ela ficou toda impressionada, não sabia o que estava acontecendo, não sabia do acidente que tinha acontecido horas antes da festa. E a festa correu tudo certo, tudo normal. E no final das contas, com o passar do tempo, foi um processo bem chatinho, delicado em si, em questão de dor, isso, aquilo. Mas foi um momento que as pessoas às vezes diziam, ainda bem que foi só um pedacinho do dedo. E aí eu ficava puta da vida, porque eu dizia, o pedacinho era meu, ele ficou 30 e poucos anos comigo, né? E no final, claro, hoje a gente, são processos, são cicatrizes que faz parte da nossa história, né? Que faz a gente ser o que a gente é hoje. É algo que acrescentou no final das contas, eu acabei crescendo como mulher, entendendo que a ponta do dedo não vai fazer grandes diferenças, muito pelo contrário, né? Na época, eu fiquei muito tempo sem usar anel. Me lembro. Né? Porque era algo que antes o anel chamava atenção. E aí depois eu não queria mais que chamasse. Eu me lembro e nesse momento, assim, que eu me lembro de vir aqui, né? E a gente tentava, assim, né? Confortar ela de alguma forma. Mas eu acredito que o maior consolador nesse tempo todo foi o Senhor sobre a tua vida. E não te faz menos mulher ou uma mulher sem características femininas. Porque de fato é uma mão linda ainda. O Senhor já sabia o plano, tudo há um propósito. Então isso é também um dos motivos que faz com que eu te admire ainda mais. Te admirei ainda mais, assim, sempre que a gente pode, né, que a gente conversa, eu sempre falo, meu gato, como eu admiro você por não deixar a peteca cair, nunca, e de fato, assim, é uma perda materializada, e só para nós mulheres sabemos qual é o valor, às vezes, quando o cabelo não tá do agrado, quando a pele não tá do agrado, quando às vezes o nosso corpo não tá de agrado, mas assim, a gente aprender a administrar esse sentimento de não estar do agrado. Ei, mas a gente não é uma mão bonita. Nós somos aquilo que carregamos dentro de nós. Exatamente. Essa força, ela vem dentro de nós. Então isso é muito bonito, encontrar forças de dentro de si para poder dar a volta por cima, pintar as unhas. Você vê que ela tá linda de unha pintada. E agora tem até desconto, ó. Muito, mas... boa, um bom benefício. A gente, agora é uma fase que a gente brinca da situação, né? Toda a parte traumatizante de tudo passou. E eu costumo dizer que eu gosto de levar só o que me ficou de bom, sabe? É isso aí. Então, todo esse processo aconteceu, todos esses dias me olhando, né? De forma diferente. Foi um processo de aprender a me ver com carinho. É isso. Acho que quando a gente aprende a saber quem a gente é, qual é a nossa identidade. A ponta do dedo não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Então, isso é algo admirável. Meus parabéns. Nessas situações, né? Voltando. Contextualizando ali a questão do acidente que eu tive com o dedo e tal, nisso a gente consegue observar o quão forte a gente é em várias situações, né, da vida. Então, eu sempre falo, não é um detalhe do meu corpo que me define, né, e sim todo o contexto de vida, né, tudo que eu tô aqui para fazer.
Então, isso que é o mais importante. Muito bem. E com uma pontinha do dedo, ou sem a pontinha do dedo, a Gatti é uma mulher linda, uma profissional, uma mulher do ramo do cavalo que representa a classe feminina assim com maestria, com autoridade, com beleza, porque ela usa batom para trabalhar, e isso é o mais importante, né? É isso. Nós não somos, eu sempre brinco, nós não somos somente um rosto bonito. Nós somos mulheres fortes, mulheres dignas, mulheres que trabalham, mulheres resilientes. E eu acho que é isso que nós precisamos deixar para essas mulheres, assim, essa força desse desejo de encontrar em algum lugar. Hoje nós falamos sobre o cavalo. Encontrar essa válvula de escape em algum, seja no exercício físico, seja na corrida, seja no cavalo, seja no crochê, seja na pintura, na maternidade, que tem mulheres que se encontram facilmente, né, únicas e exclusivas dentro de suas casas, e isso não é um problema, muito pelo contrário, isso é uma virtude. Então, assim como é uma virtude ter a coragem de trabalhar com o cavalo, de encilhar um cavalo, porque é diferente quando chegamos aqui e você não vai encontrar isso aqui e o cavalo está encilhado. Não. Eles estão sempre no pelo, e a indumentária toda, né, todos os equipamentos que fazem o conjunto da encilha ideal para a cavalgada, é o aluno que faz, é a Gatti que encilha, é a Manu que encilha. Então, encontrar nessa válvula de escape, de fato, quem a gente é. Que no final das contas, eu acredito que quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tem uma identidade, um caráter como o da Manu, o caráter da Manu está sendo formado. Pouquinho por pouquinho a gente vai liberando coisinhas, a gente não, vocês, né? Liberando coisinhas assim no HD da Manu para fazer ela uma mulher excelente, uma mulher de honra, uma mulher de palavra, uma mulher de comportamento. Então, encontrar essa válvula de escape, esse equilíbrio, faz com que a gente saiba quem de fato a gente é e aquilo que fomos chamadas para ser. Gatti, falando um pouquinho sobre o Centro Equestre Baturité, que a gente já sabe um pouco do nome, um pouco da essência, um pouco da história do CNPJ, um pouco do CPF, né, dos altos e baixos, das resistências e das resiliências. Nós temos a Cabanha Quietude, que também é o nosso lugar de descanso, nosso lugar de refúgio. Ainda está nos primeiros passos, ainda é um bebezinho engatinhando perto da Baturité. Meninas, então agora dividam conosco, qual é a ideia principal da Baturité? O que vocês fazem aqui? Então, a Baturité vem com a intenção de trazer uma nova possibilidade junto ao cavalo. A ideia principal é trazer o pessoal do seu dia a dia para algo desacelerando, mais tranquilo, de uma forma mais palpável, curtindo a natureza, curtindo os cavalos. Hoje a gente atende aí a criançada desde os 2 aninhos até a terceira idade, isso buscando a essência de que eles possam curtir, cuidar de cada animal, prepará-los, aprender todo esse processo de cuidados, né? E aí depois vai aprender a estar encilhando, montando, isso tudo com a ajuda aí de, né, instrutores, eu, a Manu, o Fábio, colaboradores, né? Então a gente tem toda uma equipe envolvida para atender da melhor forma possível. Muito bem. Aqui vocês vão aprender o passo, o trote e o galope, que é muito importante, porque a gente já pensa que entra, embarca no cavalo e já sai voando. Não funciona assim. Eu também já era mais do que eu já tenho 41 anos, eu deveria ter uns 35, 36. Eu tive que aprender a ter aulas, então hoje o pouco que sei foi aqui a minha base de técnicas de conhecimento, né? De realmente uma escola que vai te proporcionar esse momento. Então aqui vocês trabalham com aulas, pacotes mensais, é exatamente isso? Isso, hoje a gente trabalha com passeios a cavalos, né? Então o pessoal que queira ter um dia diferente pode vir para cá, a gente consegue fazer passeios em meio à natureza, trilhas muito legais. E aí também tem a opção de aulas semanais em si, com o objetivo de aprender a montar, técnica, tudo mais, né? Então tem todas essas facilidades.
Muito bem, agora eu quero saber um pouquinho de vocês a respeito das provas e a gente fala o quê? Copa, campeonato? Na verdade, são Competições? competições, né? A gente fala, chama de provas, né? A paleteada em si. Hoje a gente trabalha com várias modalidades, que seria paleteada, camperiada, hand short, laço comprido. Então, várias possibilidades que normalmente é do cavalo crioulo. Muito bem. Lembrando que a raça do cavalo predominante aqui na Baturité é o cavalo crioulo, mas isso não impede que, assim como eles são uma escola, né, de um centro equestre, eles também são uma hospedaria. Então, se você tem teu cavalo, chama eles, que vai ter um quartinho aqui especial. Suíte Master. Suíte Master, para atender o seu animal. Às vezes, você tem o seu cavalo, o Centro Equestre Baturité também trabalha como hospedaria, trazendo essa solução para ti que não tem onde deixar o seu animal. E principalmente para você que gosta do meio equestre, que queira conhecer o cavalo, talvez um sonho de ter um cavalo, a gente tem essa possibilidade. Muito bem, que lindo. Eu preciso dividir com vocês algo que, se não tivesse sido trágico, né, cômico, não é essa frase. Se não fosse trágico, ia ser cômico. Isso, Eu preciso dividir com vocês uma experiência que eu tive, que se não fosse trágico, ia ser cômico. Uma vez fomos convidados para uma cavalgada, e no momento nós não tínhamos cavalo, né? E aí o Edenilson disse, Fábio, me empresta 2 cavalos. Claro! a minha égua. O Edenilson veio aqui, pegou os 2 cavalos, e aí onde é o pulo do gato. O segredo do sucesso do relacionamento com o cavalo, né? Então, pensa numa égua linda, ela tinha um nome Fortaleza, ela era uma fortaleza, uma égua oveira. Maravilhosa. Linda, Uma ovelha negra. Linda, maravilhosa. Oveira negra é o tipo da pelagem dela. Chegamos lá no dia, eu toda bonitona, arrumada, chapéu, bota, bombacha, vamos embarcar na égua. Não se chama embarcar. Montar, apear, Isso. sair. Vamos, na minha história, uma égua linda, uma oveira negra, né? Falei, bom, vou tirar de letra, já ando de cavalo faz tempo. Montei na égua, pensei, tô andando de Uno. Comecei a andar e aquela égua, a bicha ia de lado, assim, sabe? Querendo andar, e eu dizia, Edenilson, eu vou morrer, eu vou matar gente com essa égua aqui, isso aqui é um foguete, isso aqui é uma Ferrari. Capaz, é só você que não tá, faz tempo que tu não monta. Eu falei, Edenilson, essa égua aqui é mexida, essa égua aqui é adulterada, não sei o que ela tem. Em resumo, eu andei 2 quilômetros, eu saí da propriedade e fui até o asfalto. E realmente, poucas as vezes eu tive medo de andar de cavalo. E aquela vez foi uma vez que eu tive um medo violento. Eu falei, não, para tudo. E eu toda bonitona, de camisa branca, linda. Ou seja, a indumentária não adianta de nada se você não sabe montar. E isso que eu já tinha noção e contato com o cavalo. Apiei da égua, estacionamos ela, guardamos no estábulo. Falei, Edenilson, agora tu segue com a cavalgada era o que, uns 50 cavaleiros, tu segue e eu vou para casa. No caminho para cá eu falei, escuta aqui, de onde é que veio aquela égua ali? A bicha, Fortaleza. Ela era campeã de não sei qual prova. Falei, Gati, o que tem essa égua? Ela disse, então, essa égua ela é assim, assim, assim. Gati, conta pra mim quem era a Fortaleza, porque a égua ela chega de tão rápida, e rápida não, obediente. A gente usa a expressão doce de boca, porque ela obedecia muito, mas o perfil dela não era de ficar lá atrás. Não. E eu disse assim, como é que eu vou deixar essa égua ir lá na frente? Era o aniversário de um amigo nosso, né? Como é que a égua queria ir lá na frente, e se eu não consigo controlá-la, ela dá um susto, derruba o amigo, pensa no noticiário, né? Aí eu cheguei e falei, Gati, conta pra mim quem é a Fortaleza e quem era a Fortaleza. A Fortaleza é uma égua, né? É uma égua maravilhosa, toda pintadona. Ela é da pelagem oveira negra, né? E realmente, da mesma forma que nós, pessoas, temos perfis diferentes, eu sou mais calma, a Nilceia é mais brava, a Manu é mais pacífica, o cavalo também tem essas diferenças, né? E ela, exatamente isso. É uma égua extremamente pra frente, a gente diz, né?
Então, é a mesma coisa você andar de Uno e andar de Ferrari. Então, tu precisa ter a carteira para andar com esses tipos de animais, né? Então, ela era uma égua muito para frente. E para a cavalgada, acabou que não deu muito certo, Não né? deu, eu falei- Precisava de um outro motorista. Não, precisava de um outro motorista, porque mesmo tendo contato, a minha CNH era AB e ela precisava de uma AE com toda certeza, mas ela era linda, Maravilhosa. doce assim, boa no passo, mas ela realmente era uma égua acelerada. É. Não que eu não seja acelerada, eu sou um foguete, mas para você ver que como não tinha, eu sendo acelerada, sendo uma mulher para frente, a égua, uma égua para frente, nós não tínhamos conexão. É verdade. Aí vem a questão do dia a dia, de você ter o contato com o animal, conhecer cada um e principalmente entender o que ele está querendo. Às vezes a gente fica com receio, com medo e na verdade ele está tentando te dizer que ele só quer ir para frente. Exatamente. E essa mesma fala, não sei se você recorda, eu disse assim, Gati, mas eu fiz tudo certo. Eu baixei as minhas pernas na barriga dela e ela disse, tá aí teu erro. É isso. Eu ficava tocando a minha perna, apertando a gente chama barriga? Isso é a barriga dela. A barriga dela, o que ela entendia? Que ela tinha que Andar mais. andar mais. Então, se eu tivesse relaxada, conectada com o cavalo, suscetiva a ela, Isso. quem sabe a gente teria dado uma boa dupla, mas aquela vez Não rolou. não rolou. Então, não participei da cavalgada, mas foi uma rica de uma experiência. Quero novamente te agradecer, porque a gente sempre brinca, né? Que cavalo, revólver, cheque, mulher não se empresta. Então, cavalo é algo que eu aprendi que não se pede, mas emprestado. Muito bem, então chegamos ao fim de mais um podcast, Força e Dignidade. Honroso para mim, proveitoso para mim, num lugar assim que tenha o meu perfil, tem a minha essência, é algo que eu gosto muito, ao lado de pessoas que eu admiro muito, de uma empresa que eu admiro, de uma casa que eu admiro muito, dessa casa que já teve as minhas orações, Amém. já teve as minhas lágrimas de alegria, assim como minhas lágrimas de dor. Então, quando a gente entende isso, de se colocar no lugar do outro, se alegrar com as alegrias do outro, acho que a gente entendeu metade do caminho. É verdade. Quero agradecer vocês de todo o meu coração para sentar à mesa, dividir experiências, conhecimento. Manu, tu tão pequenininha de idade, mas grande em grandeza, em graciosidade, você é uma menina linda, é uma menina que espero a minha menina chegar aos 12 anos assim, com o teu perfil, eu me senti muito orgulhosa. Gati, você é uma mulher que eu admiro muito, que eu quero muito bem, é uma mulher que tem a minha amizade, tem a minha lealdade, muito obrigada mesmo. A gente que fica honrado de ter vocês aqui, na realidade, contando um pouquinho da nossa história, do nosso dia a dia, de um sonho, que hoje, graças a Deus, é uma realidade, né? E o legal de tudo isso é que a gente consegue estar passando para outras famílias, disponibilizando o nosso ambiente, a nossa vida, o nosso sonho, para que outras pessoas possam sonhar com nós. Muito A bem. gente agradece muito. Muito bem. Obrigada, Nil. Obrigada a toda a equipe que está aqui hoje por nos proporcionar, por contar um pouquinho da nossa história, que se repitam muitas vezes isso, e que a nossa história seja passada de gerações a gerações, como está sendo passada a cabanha. Ai, meu Deus, é emocionante, né? Tá no DNA, tá no caminho certo da criação de filhos, parabéns. Amém, né? E eu encerro aqui mais um podcast Força e Dignidade. Um beijo e até a próxima.